Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula, certo? Hoje veremos um pouquinho sobre circunferência trigonométrica, ok? Nós iremos estender o conceito de ângulos na circunferência para ângulos maiores que 360 graus, certo? Então, dessa forma, nós veremos como está reduzindo esses ângulos a um valor menor e veremos também os múltiplos desse ângulo, ok? Vamos começar conhecendo as partes e os elementos da nossa circunferência trigonométrica, ok? Então vamos lá. Circunferência trigonométrica vai ser uma circunferência centrada na origem do sistema cartesiano, cujo raio da circunferência será igual a 1, certo? E essa circunferência ela vai ter uma particularidade. O sentido positivo dos eixos é o sentido anti-horário e o sentido negativo, o sentido horário, diferentemente do que acontece no relógio, certo? No relógio, o sentido positivo é o horário, negativo é o anti-horário. Na nossa circunferência trigonométrica acontece o inverso, certo? Ok, então vamos lá. Outra característica é que nessa circunferência nós teremos 4 partes. São elas chamadas de quadrantes, ok? Então nessa circunferência nós teremos as seguintes divisões: primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Lembre, como o sentido positivo é anti-horário, a gente vai seguir o sentido anti-horário para estar definindo esses quadrantes. Então aqui é o primeiro, aqui já é o segundo, terceiro e quarto, ok? Então vamos lá. Cada um desses quadrantes nós podemos determinar infinitos arcos, certo? Lembram? Sobre a circunferência nós podemos determinar qualquer arco, basta considerar 2 pontos, ok? O arco é um segmento sobre a circunferência, que é delimitado por 2 pontos, ok? Então olha só. No primeiro quadrante, a gente vai ter uma variação de 0 a 90 graus, isso em medida de graus. Se fosse em radiano, a variação ia ser de 0 rad a π sobre 2 rad, certo? 90 graus em radiano é π sobre 2. Para o segundo quadrante, a gente ia ter uma variação de π sobre 2, que é 90, a 180, que em radiano, vocês lembram quanto vale 180? Em radiano, 180 vale π, é isso mesmo. Lembram lá da transformação que a gente utiliza? Então aqui seria ou π, certo? π é igual a 180. E isso para a questão da medida de arcos, certo? Não estamos trabalhando aqui com comprimento, estamos trabalhando aqui com medida de arcos, ok? Outra consideração vai ser aqui. No terceiro quadrante, ele vai estar compreendido entre um ângulo de 180 e 270. 270 em radiano será 3π sobre 2. E por fim, o quarto quadrante ele vai estar compreendido entre o ângulo 270 e 360, que é o limite da nossa circunferência, não é isso? Só que o que acontece? A nossa circunferência trigonométrica, ela pode se estender, certo? Porque aqui é apenas uma volta. Nela a gente pode dar meia volta, um quarto de uma volta, 2 voltas, 3 voltas, e aí vai constituir o quê? Ângulos maiores que 360. Ou seja, serão ângulos que vão ser múltiplos desses aqui, certo? Como eu falei em aulas anteriores, existem os ângulos que a gente considera como principais, que são mais importantes no nosso estudo, que são aqueles 30, 45 e 60. Lembram da tabelinha que a gente já viu em aulas anteriores? Esses são os 3 ângulos fundamentais, mais importantes. Além deles, na circunferência trigonométrica, a gente vai considerar justamente esse delimitar dos quadrantes, que serão os ângulos de 0, 90,
180, 270 e 360, certo? Então vão ser ângulos que é importante a gente conhecê-los e os seus múltiplos, ok? Dependendo do quadrante. Nós veremos a seguir que existem propriedades que correlacionam esses ângulos múltiplos e suas localizações na circunferência trigonométrica, ok? Então vamos lá. Agora, a princípio, vamos entender algumas características aqui da nossa circunferência. Existe uma simetria entre esses ângulos. Por exemplo, o ângulo de 30, ele vai ser simétrico ao de 150, que por sua vez também será ao 210 e ao 360. Ou seja, existe aqui uma correlação entre esses quatro ângulos. Eles vão ser dito múltiplos. A gente vai ver isso mais adiante quando formos trabalhar com a questão de redução ao primeiro quadrante. Então, se a gente está com um ângulo no terceiro e quer reduzir para o primeiro, qual vai ser a correspondência? 210 vai para 30. Mas aí a gente vai ver exatamente uma formulazinha que vai nos ajudar de uma forma bem prática a determinar qual é a correspondência correta e a determinar o ângulo, o arco coerente, certo? Então, ok, vamos lá. Outro aspecto importante aqui, na circunferência trigonométrica, vai ser a variação do sinal. Propriamente a gente entender quem é o seno, o cosseno e a tangente na função trigonométrica. Mais adiante a gente vai se aprofundar especificamente nessa questão da função seno, cosseno e tangente. Mas a priori é importante a gente conhecer a questão da variação desse sinal, quem é o seno, quem é o cosseno, a quem eles pertencem. Como essa aula é introdutória, eu só vou aqui pincelar o conceito, que é basicamente o seguinte: o nosso cosseno, ele vai estar associado ao eixo X da nossa circunferência trigonométrica. Vocês lembram? Eixo X, quem é? O eixo da horizontal. O eixo é o nosso eixo aqui da circunferência trigonométrica, o eixo das abscissas. O eixo na vertical, o eixo das ordenadas, é o eixo Y, certo? Então, o eixo X, ele vai ser igual ao cosseno do nosso arco. E o eixo Y vai estar associado ao seno do nosso arco. E aí, isso vai determinar o sinal. O eixo X determina o sinal do cosseno, eixo Y do seno. E a tangente, não sei se vocês lembram de uma das relações que a gente já viu em aulas anteriores. A tangente, a gente viu também que ela é igual à razão entre o seno e o cosseno de um arco. Então, dessa forma, nós também vamos determinar o sinal da tangente. Então, vamos lá, de forma bem prática. O nosso cosseno do arco, no primeiro quadrante, vai ser qual valor? Observe aqui, o eixo X aqui, ele é positivo. Então, se o eixo X aqui é positivo e o cosseno depende dele, então o que vai acontecer? Aqui, todos os arcos que a gente pegar aqui, compreendido entre 0 e 90 graus, serão o quê? Valores positivos. O mesmo vai estar valendo aqui, ó, entre 270 e 360. Então, aqui, todos os valores que a gente pegar serão positivos. Então, portanto, por causa disso, o cosseno no primeiro e quarto quadrante é positivo. Já o cosseno no segundo e terceiro quadrante, nós teremos aqui quais valores para x? Valores negativos. Então, isso vai determinar o quê? Isso vai nos determinar que o cosseno, os arcos do cosseno do segundo e terceiro quadrante são negativos, ok? Vamos lá, agora ficou fácil para o seno. O que acontece no seno? Como o seno depende do eixo Y, onde é que o eixo Y é positivo? Ele é positivo acima da origem e é negativo abaixo da origem. Então, o que acontece? Ou seja, primeiro e segundo quadrante o seno é positivo, terceiro e quarto quadrante o seno é negativo, certo?
Então, dessa forma, já determinamos o sinal do seno e cosseno, que vai nos ajudar bastante, tanto na redução dos quadrantes, a gente fazer esses cálculos vai ficar mais fácil de entender, certo? E aí, o que acontece? A tangente nós vimos que ela vai ser a razão do seno pelo cosseno. Então, olha só, para o primeiro quadrante da nossa tangente, o que vai acontecer? Se a gente vai ter que a tangente é a razão do seno pelo cosseno. Se a gente dividir um valor positivo por um valor positivo, o nosso resultado vai ser um valor que continua positivo. Sendo pequeno ou grande, ele vai continuar positivo. Para o segundo quadrante, o seno é positivo. Lembre que ele é a parte superior da nossa razão. E o cosseno é negativo. Então, se eu tenho uma razão entre um valor positivo e um negativo, o resultado vai ser um valor negativo. Portanto, no segundo quadrante, o valor da tangente é negativo. Para o terceiro quadrante, seno é negativo, cosseno é negativo. Se eu tenho a razão de um valor negativo por um valor negativo, o meu resultado vai dar um valor positivo. Portanto, para o terceiro quadrante, a nossa tangente é positiva. E para finalizar o nosso cálculo aqui, para o quarto quadrante, para seno temos um valor negativo e para cosseno um valor positivo. Então, quando a gente tem uma razão de um valor negativo e um valor positivo, o resultado vai ser um valor negativo. Portanto, observe o que acontece com a tangente. Vai haver uma alternância do sinal. No primeiro é positivo, segundo negativo, terceiro positivo, quarto negativo. Isso a gente vai explorar um pouco melhor quando a gente for ver o gráfico dessas funções. Vocês vão ver a curva que vai se formar dependendo desse sinal, certo? Então, olha só. Mas, professora, por que a gente já está vendo isso? Isso é importante porque, como eu já disse, vai facilitar o nosso cálculo aqui quando a gente for trabalhar com redução ao primeiro quadrante, porque saber qual sinal vai definir aqui qual vai estar sendo o valor do seno, cosseno ou da tangente, certo? Então vamos lá. O que é que acontece aqui? Trouxe um exemplo. Se a gente tem um seno de 135, por exemplo, observe que o ângulo de 135 ele está compreendido entre quais ângulos? 0 e 90? Não. Então, no primeiro quadrante a gente já sabe que não vai estar, porque o primeiro quadrante ele está delimitado entre 0 e 90. 135 é maior ou menor que 180? Menor, não é isso? Então, olha só, ele vai estar compreendido entre 90 e 180. Ou seja, é um arco que vai estar no segundo quadrante. E aí, o que a gente vai observar? Para a gente saber qual a redução desse arco, vai ser simples. Como ele está no segundo quadrante, a regra vai ser o seguinte. Se a gente tem um arco que esteja no segundo quadrante, a correspondência dele para o primeiro vai ser a subtração de 180. Então, a gente vai subtrair esse arco de 180. Então, fazendo assim, seno de 135 é igual a seno de 180 menos 135. Continha bem básica, bem fácil. Então, só é subtrair. 180 menos 135 dá 45. Então, isso aqui vai ser igual a 145. E seno de 45 é algo que vocês já sabem. É algo lá já do fundamental. Já nasceram sabendo quanto vale seno de 45. Observe o seguinte. No segundo quadrante, qual é o sinal do seno? Se a gente olhar aqui, no segundo quadrante, o sinal do seno é positivo. Então, aqui a gente vai adicionar o sinal positivo. Portanto, seno de 135 é igual a 145. Lembra quanto vale? Lá da tabelinha, vale raiz de 2 sobre 2. Pronto, fechamos aqui nosso primeiro cálculo. Agora veremos esse mesmo arco para o cosseno e a tangente. Ver o que acontece.
Aí, só para adiantar aqui a curiosidade de vocês podem perguntar, professora, mas a gente, toda vez, a gente vai conseguir achar uma correspondência entre o ângulo e 30, 45 e 60? Não, nem sempre. Vai existir sim uma correspondência, mas cada ângulo ele vai ser correspondente ao seu simétrico. Eu estou trazendo aqui para vocês os principais e, efetivamente, as questões do livro de vocês, as questões que apareçam, sempre vai ter um correspondente que vai ser fácil de vocês determinarem, certo? E caso não seja um desses três ângulos, provavelmente a questão vai dar um valor. Por exemplo, se fosse seno de 22 graus, provavelmente a questão ia dar o valor decimal que valeria seno de 22, entenderam? Então, sempre vai ter algo que vai facilitar o cálculo de vocês. Então, vamos lá. Para cosseno de 135, o mesmo cálculo. Vamos subtrair de quanto? Esse arco está compreendido entre quais ângulos? 90 e 180, ou seja, ele está no segundo quadrante, então basta subtrair. Então, a gente vai ter que cosseno de 135 vai ser igual a cosseno de 180 menos 135, que nós já sabemos que vale quanto? 45, muito bem, esses meus alunos são inteligentíssimos. Então, olha só, o que a gente vai observar aqui? A gente sabe que aqui a gente vai obter cosseno de 45. O que vai diferenciar? O sinal que acompanha. O que é que eu vou observar? Eu sei que o cosseno de 135 está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o meu cosseno é o quê? Positivo ou negativo? Professora, eu não lembro. É só observar o seguinte. O cosseno está associado a qual eixo? X. Então, se está associado a X, o que eu vou fazer? Olho para o eixo X no segundo quadrante. Ele é positivo ou negativo? Negativo. Então, vou acompanhar o cosseno de um sinal negativo, certo? Portanto, o que é que eu vou ter? Cosseno de 135 vai ser igual a menos cosseno de 180 menos 35, que vai ser igual a menos cosseno de 45. E agora é só resolver cosseno de 45. Quem lembra quanto vale? Cosseno de 45 vale quanto? Exatamente isso. Cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Muito bem, os meus alunos são muito inteligentes. Então, vamos lá. Para finalizar, vamos ver quanto vale a tangente de 135. Como é um arco que está no segundo quadrante, eu faço o quê? Subtraio de 180. Então, eu vou ter que a tangente de 135 vai ser igual a 180 menos 135 menos 135, que vai ser igual a tangente de 45. E o que acontece agora? Eu só vou ver quanto vale o meu sinal. A tangente no segundo quadrante é positiva ou negativa? Negativa. Porque quando eu faço o jogo de sinal do seno e do cosseno no segundo quadrante, como são opostos, eu vou ter que o resultado vai ser negativo. Então, portanto, a minha tangente vai ter um valor negativo. E aí, resta agora calcular a tangente de 45. Quem lembra da tabelinha? É só dividir. Se não consegue lembrar, é só fazer a razão entre o seno de 45 pelo cosseno de 45. Que, portanto, isso daqui vai nos dar como resposta menos 1. Ok, pessoal? Então, aqui já dá para a gente ter uma noção sobre esse valor. Já vimos aqui como calcular a redução de um ângulo do primeiro quadrante, certo? Do segundo para o primeiro quadrante, ok? Vimos aqui a questão dos sinais, como é que acontece essa variação, certo? E aí, vocês podem perguntar, professora, e agora? Como é que a gente vai reduzir do terceiro e do quarto? Pronto, a gente vai ver, vou dar uma pausa aqui, volto já em outro feedback aqui de aula. E aí eu trago para vocês como é que vocês farão isso, tá bom? Tchau, tchau, até já.